Aleluia. Ó, ganhei 3 minutos, viu? Aleluia. Vocês estão bem? Que bom. Graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Oh, obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Pai, porque você é tão bom, você é fiel. E você nos ensina, você nos exorta, você nos aconselha. E você nos faz crescer e avançar dia a dia. Obrigado por essa noite, uma noite de crescimento, uma noite de avanço e uma noite que nós vamos sair daqui muito melhor do que nós entramos. Eu te dou graças em nome de Jesus. Cadê Gabriel, hein? Gabriel? Aleluia, querido. Faz alguns dias que eu estava, tentando buscar do Senhor aquilo que Ele queria tratar essa noite. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho inquieta, porque eu queria ter alguma coisa logo, E na quarta-feira o Senhor me trouxe algumas nuances daquilo que Ele queria tratar hoje à noite. E eu vou fazer segundo aquilo que Ele tratou comigo, amém? Abre, por favor, comigo lá em Ezequiel 37. É uma passagem bem conhecida de muitos de nós, E eu vou ler aqui, aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele, versículo 1. E Ele me levou no espírito e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos à face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E quando o Senhor me disse isso, Senhor, mas eu não vou ministrar para incrédulos. Eu vou ministrar para a tua igreja e eu vou falar sobre ossos secos. Mas sabe, querido, talvez nas nossas vidas existam áreas, situações, coisas que o Senhor já tratou, que talvez esteja meio que lançado num vale de ossos secos. E hoje à noite, o Senhor quer profetizar sobre esse vale de ossos secos. E quando eu estava ali no momento do louvor, Deus me trouxe a seguinte instrução. Veja que Ele não perguntou assim: pergunte há quanto tempo os ossos estão secos. Pergunte o que foi que fez os ossos ficar secos. Por quê? Quando? Onde? Ele só disse: profetiza sobre esses ossos. Profetiza e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, querido, hoje é noite de nós profetizarmos sobre o osso seco, que pode estar em alguma área da nossa vida, que pode estar escondido, que pode estar na prateleira. Talvez seja alguém da sua família que você tenha desistido de orar por ela, e você está lá considerando um vale de osso seco, que não tem mais vida, não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo: profetiza sobre esses ossos. Talvez seja uma promessa que faz anos que você diz: Senhor, tá bom, já não acredito mais. Mas hoje é noite de você profetizar, de você falar sobre esse vale. E dizer para ele: ouve a palavra do Senhor. E no 5 ele diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que vou fazer entre vós o fôlego de vida, e vivereis. E porei nervos sobre ele, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e viverais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me ordenou. Diga: como me ordenou. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso
ao osso. Oh, aleluia. E talvez a gente diga assim, rapaz, mas tá bom, eu já desisti, eu já cansei. Tem jeito mais não, morreu. Oh, mas ele disse, enquanto eu profetizava. E ele diz, profetizei como se me deu a ordem. Qual é a ordem que o Senhor tem nos dado? Acerca de que eles têm nos dito para profetizar, para perseverar, para não desistir, para lançar palavras de vida e não de morte. E ele diz, enquanto eu profetizava, algo acontecia, havia um reboliço. Os ossos se achegaram, osso a osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. É engraçado que se a gente observar, existia um processo. Primeiro identificou-se os ossos. Depois entendeu-se a necessidade de profetizar sobre eles. Depois profetizou-se sobre eles. Depois eles se juntaram, se ajeitaram, mas ainda faltava vida. Oh, aleluia. Então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida. Profetiza, ó filho do homem. E disse ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos o fôlego de vida e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenava. Diga, como ele me ordenava. Então o fôlego de vida entrou neles, e vieram e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Oh, queridos, às vezes a gente desiste tão fácil daquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer, daquilo que Ele tem nos prometido, daquilo que Ele tem nos dito, persevera, daquilo que Ele tem nos dito, profetiza. E às vezes, porque existe um processo para as coisas, né, serem trazidas à vida, a gente para no meio do caminho. Talvez a gente pare só no processo quando Ele diz assim, profetiza. Aí a gente profetiza uma vez, tá bom, para. E às vezes a gente nem profetiza, porque nem acredita que vai ser possível, porque o osso está tão seco, o vale está tão grande, que a gente diz, rapaz, só pode ser coisa na minha cabeça, eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. E a gente para por aí. Mas existia um processo. E chegou vida, e chegou fôlego de vida, e era um exército grande em extremo. Oh, querido, não desiste daquilo que o Senhor tem falado para você. Não considera morto aquilo que o Senhor diz para você que ainda tem vida. Não considera morto aquilo que o Senhor tem dito para você. Profetiza. Profetiza. Profetiza vida. Profetiza fôlego de vida. Talvez se Lourdes tivesse dito, já orei pela minha irmã, está tudo bem, o Senhor já ouviu, está tudo certo, e tivesse ignorado a continuidade do processo. Tinha parado só no processo do juntar os ossos, mas o fôlego de vida não tinha chegado. Oh, e o que é que na nossa vida hoje precisa ter fôlego de vida? Fica para a meditação da igreja a pergunta, né? Abre lá em Ezequiel ainda 47. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. No versículo 1 diz, depois disso, me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam umas águas por baixo do limiar do templo, para o oriente,
pois a frente do templo dava para o oriente e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. De novo mediu, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio em que não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas que não podia, só podia ser com ela para nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. E me perguntou: viste, filho do homem? Então levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que na margem do rio haviam árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: essas árvores saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. Ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Novos frutos, porque as suas águas saem do santuário do santuário. O seu fruto servirá de alimento e será remédio. E se a gente fizer um link, querido, entre aquele vale que estava lá, cheio de ossos secos, e pela palavra, pelo rio da palavra que saiu da boca daquele que profetizou, vida foi gerada. Aqui a gente vê de novo a ação da água, do rio que faz as coisas se ajustarem, que faz tudo aquilo por onde ele passar dar fruto, servir de alimento, servir de remédio. E aí fica uma pergunta para nós: em que parte do rio a gente está? Qual é a profundidade que a gente está imerso nesse rio? A gente está com água só nos pés, no tornozelo, ou a gente está naquele nível que a água vai nos levar? Que a água vai lavar, que a água vai limpar, que a água vai tirar. Aleluia. Obrigada, Senhor. E lá em João 15:1, ele vem falando novamente dessa água. Obrigada. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Toda vara, vou ler na Nova Versão Internacional, Transformadora, tá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Tem outra versão que diz: vocês já foram limpos pela palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seco. E seca. Esses ramos são ajuntados um monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido.
Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria ao meu Pai e demonstras que são meus discípulos. Esse trecho traz para mim, querido, a certeza de que a gente nasceu para dar fruto. A gente não nasceu para ter uma parte como um ramo que não dá fruto. A gente não nasceu para ser uma parte que é osso seco e que está morto. Mas a gente nasceu para dar fruto. A gente nasceu para ser árvore frondosa. A gente nasceu para, por onde a gente passar, gerar vida. Mas essa consciência precisa ser viva dentro de nós, primeiramente. Se a gente não tiver essa consciência que a gente precisa estar pronto para profetizar para o vale de ossos secos. Por mais que alguém diga, como diz lá no texto, está sequíssimo. No meu entendimento, sequíssimo é mais que seco. Mas quem disse porque está se vendo sequíssimo, Deus não pode fazer? Quem disse que aquilo que está sequíssimo, a água da palavra não pode chegar e molhar e gerar vida e dar fruto e florescer e virar árvore frondosa? Aleluia. Lá em Salmos 1, do 1 ao 3, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga, ele está falando comigo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Diga, esse sou eu. Querido, nós estamos plantados junto ao ribeiro. Esse rio que ele fala tanto está se movendo dentro de nós. A gente está enxertado nessa videira. E por que tem áreas que às vezes a gente se conforma de não estar dando fruto nela? Porque às vezes a gente se conforma em estar com uma área da vida como osso seco. Se existe água dentro de nós que pode jorrar vida. É duro isso, né? Mas é verdade. E eu não estou isenta disso, não. Oh, obrigada, Senhor. Aleluia. Abre lá em Jó 14, a partir do verso 7. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco, contudo, ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Ao cheiro das águas, querido. Existe água hoje à noite aqui. Existe cheiro de água. Existe cheiro de água. E aquilo que pode estar parecendo como árvore morta, envelhecida, sem raiz, com raiz cortada, essa água pode fazer brotar novamente. Essa água pode fazer os ramos florescerem. Mas a gente precisa ter a atitude de reconhecer
se for necessário se arrepender, estou dizendo que ninguém está em pecado não, viu, querido? Mas às vezes existem decisões e posições que a gente precisa entender, que a gente precisa sair dele, mudar de atitude, arrepender de permanecer fazendo aquilo, ou arrepender de permanecer não fazendo nada. Porque às vezes não é só o que a gente faz, é o que a gente deixa de fazer. É o que a gente deixa de fazer quando chega a instrução, profetiza. É o que a gente deixa de fazer quando de novo profetiza vida. E talvez hoje seja um momento mesmo da gente refletir sobre isso e entender que independente do tempo, independente de como está a situação do osso, independente de como está a situação da árvore, ao cheiro das águas brotará, ao som da palavra que sai da sua boca, confere com poder. Pode acontecer um rebuliço se esses ossos se juntarem e brotar vida e fôlego de vida fluir. E a árvore que parecia morta, seca, voltar a dar fruto e fazer aquilo que para a qual foi criado. Você pode crer comigo sobre isso? Você crê na verdade? Eu queria que você ficasse de pé. Oh, obrigado, Senhor. Lá em Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus. Desperta, ó tu que dormes. Eu diria que essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje à noite foi para nos despertar. Foi para nos tirar desse sono que às vezes faz com que a gente nem veja que existem alguns pontinhos de ossos que talvez estejam querendo se juntar para se tornar um vale. E sabe, querido, o músculo que não é exercitado, ele atrofia. Se alguém já teve o desprazer de sofrer algum tipo de acidente que precisou imobilizar alguma parte do seu corpo, se você passou uma semana sem mexer aquele membro, quando você voltar a tirar o gesso, a dificuldade é grande para você voltar a movimentar. E às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente está desconsiderando os sinais. E se a gente não despertar, a gente pode entrar no risco de deixar as coisas se tornarem vale de ossos secos. E osso seco, se não for diante da palavra do Senhor e profetizado algo da palavra do Senhor, ele não dá fruto. Ele não traz vida. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para frutificar. Para ser árvore frondosa, ao ponto de ser remédio para os outros. Mas árvore sem folha, árvore com galho seco, ela não dá sombra para ninguém, meu querido. Quem é que num calor escaldante vai escolher uma árvore seca para ficar debaixo?
Oh, mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ela volta a dar fruto. Então, querida, eu queria que nesse momento a gente se examinasse mesmo. Talvez tenha coisas que o Senhor já vem tratando com você há tempo e você está fingindo que não é com você, né? Vou fingir que não é comigo. Talvez tem coisas que Ele sinalizou agora. Talvez você que vai assistir essa ministração depois ou está assistindo em casa agora, Deus também está falando com você. E hoje é o dia de deixar essa água que tem o poder de fazer brotar de novo um fruto novo, que tem poder de fazer florescer o ramo que estava seco, que tem o poder de fazer vivificar o osso que estava morto, trazer pele de novo, trazer fôlego de vida de novo. O grupo de louvor pode vir todo. Oh, eu oh, Pai, obrigada, Senhor. Oh, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque você não nos deixa passar despercebidos, Pai. Obrigado porque você nos sinaliza. Obrigada porque você nos instrui. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por uma noite de perceber aonde precisa ser jogado a água, aonde precisa ser profetizado, aonde precisa ser dado ordem. E em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que cada um de nós possa reconhecer a sua voz quando você nos diz profetiza. Quando você nos diz profetiza fôlego de vida. Oh, Senhor, que a gente tenha sabedoria, discernimento para obedecer às suas instruções no tempo certo. E fazer aquilo que era morto voltar a ter vida. Oh, e fazer aquilo que era seco florescer de novo. Oh, querido, se existe uma área na sua vida que você identifica que você precisa profetizar, faz isso agora. Profetiza sobre uma área que você precisa mudar de atitude, que você precisa gerar vida, que você precisa que chegue algo para você, que você já tinha desistido daquilo. Não deixa isso se tornar vale de ossos secos. Oh, recanchere bra 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 bra. Sorri canchere oh, roconchere bra sor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 
profetizei, pois como ele me ordenara. Não, então o fôlego de vida entrou neles, e viveram e se puseram de pé. Então profetiza, querido, sobre aquilo que você tem consciência que precisa profetizar. Se é sobre a sua família, se é sobre o seu negócio, se é sobre a sua vida, se é sobre alguma área que você já tentou mudar de todas as formas e não consegue, profetiza. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada pelos teus rios. Obrigada pelos teus rios. Obrigada pelos teus rios que fazem florescer tudo aquilo que está perto. E é isso que eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. A tua palavra fazendo florescer tudo aquilo que precisa ser florescido.
tudo aquilo que precisa dar fruto, tudo aquilo que precisa frutificar, Pai, em nome de Jesus. Foi para isso, querido, que nós fomos libertos na cruz. Foi para frutificar, foi para florescer, foi para ser árvore frondosa. Eu já tentei, eu já fiz de tudo e eu não consigo. E você quer que eu ore por você? Pode vir aqui na frente. Eu não vou querer saber qual é a área, querido. Mas em atitude de fé mesmo, de entender, rapaz, hoje acabou. Esse vale de osso seco vai ter vida hoje.
pode cantar isso. A cruz me libertou, querido. Você pode se alegrar por isso. Oh, porque existiu uma cruz que te libertou. Aleluia. Você é livre. Livre. Livre para cumprir a sua carreira. Livre para frutificar. Livre para ser árvore frondosa. Oh, aleluia. Livre. Livre. Livre de toda a armadilha do diabo. Livre de todo pensamento de morte. Livre. Da cruz me libertou. Oh, livre. Livre para cumprir o seu propósito. Oh, repita comigo: eu sou livre para cumprir o meu propósito. Oh, Senhor. Você vai cumprir, querido, tudo aquilo que o Senhor disse. Tudo aquilo que o Senhor falou, você vai cumprir. Aleluia. Saia daqui hoje e decida dentro de você não aceitar as mentiras que o diabo tem te dito. Não deixar que ele diga que você é vale de osso seco. Isso é mentira. Você é árvore frondosa. E você dará frutos. E você será sombra para muitos. E você alimentará. E onde você está é aquele lugar que passa o rio, que os animais têm alimento, que você tem alimento, que aqueles que estão perto de você têm alimento. Porque você está enxertado na videira verdadeira. E não tem como, querido, não tem como ter uma árvore que está plantada junto a um rio e essa árvore não dá fruto. Oh, não permita ser menos do que aquilo que o Senhor te chamou para ser. Em nome de Jesus. Aleluia.